A paz do Senhor Jesus. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus abençoe tua vida nesse dia. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus aqui com você, tá entendendo? Para que você entenda a palavra de Deus e seja abençoado e liberto. Por qualquer situação ruim que você estiver passando, Deus venha te abençoar, Deus venha te honrar, tá entendendo? Porque Deus sabe livrar aqueles que é dele, tá entendendo, irmão? Da opressão do inimigo. Em nome de Jesus, nessa manhã, que essa palavra possa te alegrar, possa te levantar a tua autoestima, tá entendendo? Te abençoe, porque o objetivo da palavra de Deus, irmão, é edificar a gente, é dar saúde, é dar alegria, dar paz na nossa vida, para que a gente ande sempre estruturado e abençoado na presença de Deus. Diz assim, ó, no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 9, eu vou ler aqui, ó. Diz assim, ó, o amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidado no zelo, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiro, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânime entre vós, não sejais orgulhoso, mas pronto a compartilhar os humildes. Não seja sábio aos vossos próprios olhos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então você vê aqui, né, irmão, no capítulo 12 de Romanos, no versículo 9, a palavra de Deus diz que a gente não deve amar com fingimento, né, irmão? Amar de boca, amar com o coração longe da pessoa, com o coração longe daquilo que a gente diz que ama. O amor tem que ser verdadeiro. O amor de Deus tem que ser verdadeiro para a minha vida, para a tua vida, tá entendendo? Porque todos aqueles que amam, meu irmão, que verdadeiramente ama seu próximo, ama o que faz, ama seu emprego, ama seu trabalho que você trabalha, que é onde você tira o pão, tira seu sustento, tá entendendo? Você ama a empresa do seu patrão, você quer que a empresa cresça, você quer que a empresa vá bem. Tudo que você ama, você quer abençoar. O propósito do amor é abençoar aquelas coisas que você bota na presença de Deus, tá entendendo? Então, a palavra de Deus diz, tá entendendo, que a gente não tem que se apegar às coisas materiais, mas a gente tem que amar o que faz. Porque se a gente não amar, não gostar do que a gente fazendo, então para que a gente está fazendo? Fazer com raiva, fazer com o coração irado, inchado, tá entendendo? Então, tudo que a gente for fazer, tem que fazer com alegria, com paz, com alegria, para que tudo Deus seja glorificado na nossa vida. Então a palavra diz assim, que o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, tá entendendo, irmão? Então o primeiro conselho de Deus para a nossa vida nessa manhã, para a tua vida, é você aborrecer o que é mal. Porque a palavra de Deus diz que o justo, né, ele vê o mal e se esconde, mas o tolo vai para cima, tá entendendo, irmão? Se você sabe que uma coisa é mal, um caminho é ruim para você passar nele, um lugar é ruim para você... Tem pessoas que você não pode ficar junto delas, que elas ficam te maltratando, falando mal de você, te xingando. Então, se afasta dessas coisas. Se afasta desse povo, desse caminho tortuoso, tá entendendo? Que tá te levando à tristeza, tá te levando à angústia, tá entendendo? Você não tem que dar ouvido para que as pessoas falem de você, irmão. Porque o que eles falam, tá entendendo? Só prejudica eles mesmos, não vai prejudicar você. Porque o homem de Deus, irmão, ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele e o escudo da fé, tá entendendo? Que apaga todos os dados inflamados do maligno que vem contra a tua vida. Por isso que a palavra de Deus diz lá no livro de Efésios, no capítulo 6, né? Do versículo 10 em diante, que já começa falando, portanto, irmão, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, tá entendendo? Revestido de todas as armaduras de Deus para poder resistir no dias mal. Você tem que estar revestido das armaduras de Deus, irmão. Por isso que tem muitas pessoas que são evangélicas, e são atingidas muitas vezes por dado inflamado de Satanás, tá entendendo? Porque ela não se revestiu com a armadura de Deus.
o capacete da salvação, o sapato do evangelho, o escudo da fé, a couraça da justiça, tá entendendo, irmão? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você tem que estar revestido com essas coisas, irmão. Porque se você não se revestir, não se preparar para lutar, como é que você vai vencer? Tá entendendo? Que a tua guerra não é contra a carne nem o sangue. Tá entendendo? Hoje os homens estão lutando ali em Israel, na faixa de Gaza, naqueles países ali, contra a carne e o sangue mesmo. Você vê que estão um destruindo o outro. Porque a luta dele é aquela, é contra a carne, é contra o ser humano, tá entendendo? Mas a nossa luta é espiritual, irmão. E a gente tem que orar pelas pessoas ali, pelas crianças que estão morrendo ali naquela guerra. A gente tem que pedir a Deus, interceder pelos israelitas ali, porque só Deus, irmão, pode cessar aquela guerra. Quando ele fala lá no livro de Salmo, no capítulo 46, versículo 10, tá entendendo? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, tá entendendo? Eu é quem faço cessar a guerra, eu quebro o arco e corto a lança, tá entendendo? Queimo os carros no fogo. Deus faz todas essas coisas, irmão. Só Deus pode estender a mão ali para fazer aquela guerra parar ali, porque nenhum ser humano está habilitado a fazer aquela guerra parar. Os líderes dos outros países estão correndo atrás de conselho de um, de outro, para amenizar aquilo ali, para ver se para com aquilo ali. Mas tem que pedir a direção de Deus, a sabedoria de Deus, para Deus poder intervir aquela guerra ali. Porque uma que é com os israelitas, são os judeus, são povo que Deus, descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, então são povo que só Deus pode botar a mão na vida deles para dar livramento, para guardar e proteger aquelas pessoas ali, tanto de um lado como de outro, tá entendendo? Porque o nosso inimigo não é o ser humano, irmão. Por isso que tem pessoas que não entendem, às vezes, porque ela passa tanta luta, ela passa tanto problema, tá entendendo, irmão? Porque ela, em vez de pregar a palavra de Deus, em vez de falar de Jesus Cristo, em vez de dizer que Jesus quer salvar, quer curar, quer libertar, ela está se preocupando, o inimigo está usando gente para caluniar ela, para perseguir ela, até para ameaçar, tá entendendo? E ela está dando crédito àquilo ali, que não vai atingir ela, porque Deus não vai deixar, irmão. Deus só vai deixar as coisas se for da vontade dele, que você passe por algum processo na mão dele. Se não for, não vai te atingir. E as pessoas ficam perturbadas com aquilo ali, xingando aquelas pessoas, dizendo que Deus vai matar, que Deus vai fazer justiça. Eu sei que Deus faz justiça, mas a vingança é de Deus. A palavra dele diz que ele dá recompensa a cada um conforme as suas obras, mas a gente não tem que se preocupar com aquilo, a gente tem que se posicionar na presença de Deus, continuar firme, pregando o evangelho, tá entendendo? Eu não estou aqui fazendo crítica de nenhum irmão que está passando luta, está passando prova não, porque cada um tem seu problema, cada um tem sua prova, e a gente não está no lugar do outro, nem o outro está no lugar da gente, é cada um no seu, mas a gente tem que se firmar na palavra de Deus, pregar o evangelho, porque quando você prega o evangelho, nem o diabo nem o ímpio pode te perseguir, pode ir de encontro a essa palavra aqui que você está pregando. Por isso que eu não perco meu tempo falando da vida de ninguém, não quero saber da vida dos outros, não quero saber que falou de mim, que falou isso, falou aquilo, não quero nem saber. Quem tem sua língua, fala o que quer, tá entendendo, irmão? Mas vai dar conta, depois Deus vai cobrar isso da pessoa, porque é o próprio Deus quem vai fazer isso, não sou eu que vou fazer, não sou eu que vou ficar aqui falando que Deus vai matar ele, que Deus vai falar, eu quero que Deus salve ele. O objetivo ainda é salvar essas pessoas, porque a palavra de Deus está dizendo aqui assim, ó, amai-vos de coração uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, tá entendendo? Uns aos outros. É abençoar, não é amaldiçoar ninguém. Tem pessoas que é adversário até do irmão do outro ministério. Ah, você é de tal ministério, você não é meu irmão, não dá a paz, baixa a cabeça quando passa pela pessoa na rua, como se aquela pessoa fosse inimigo dela, irmão. Isso é a maior fraqueza do ser humano, é a maior falta de conhecimento da palavra de Deus, tá entendendo? Que Deus não faz acepção de pessoa, Deus não julga, tá entendendo, o ser humano, um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, adolescente, porque todo ser humano foi Deus que criou. A gente passemos a ser filho de Deus porque aceitamos Jesus, mas aquele que está ainda como criatura, Deus quer salvar ele também. Enquanto ele estiver vivo, a esperança de salvar ele. Não importa o pecado que ele pratica, o pecado que ele está. O que importa é que a gente sabe que Deus pode libertar ele. Ah, mas está me perseguindo, irmão, está falando mal de mim. Deixa falar, tá entendendo? Porque Deus vai tomar a frente dessa coisa, tá entendendo? Na hora que ele te aprovar, na hora que ele te justificar, todas essas coisas caem por terra e vai embora de água abaixo, irmão. Não permanece na sua vida. Tá entendendo? Então não se preocupe com o que as pessoas falam, com o que as pessoas dizem, não. Porque se você ficar se apegando com isso, xingando essas pessoas, tentando amaldiçoar ele com palavra, você só vai arrumar tribulação para a sua vida. Porque o inimigo sabe, irmão, que você não pode amaldiçoar um ser humano. Ele é amaldiçoado.
ele é condenado, não tem salvação para Satanás, tá entendendo, irmão? Mas tem gente ainda que quer ser advogado dele, quer defender ele, quer proteger ele. Por quê? Porque não tem o conhecimento da palavra de Deus. Nós que somos evangélicos, mas nós temos que pregar Jesus Cristo. Você pode estar passando pela luta que você estiver passando, aí você está com fome, não comeu ainda, está com fome, não sabe o que hora vai comer, mas você está ali dizendo que Deus vai abençoar aquela pessoa, que Deus vai libertar, e Deus vai libertar porque Ele cumpre a palavra dele. Tá aqui. O Espírito Santo está na terra para cumprir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então continue pregando a palavra de Deus, irmão. Esqueça essas pessoas, entregue na mão de Deus. Porque é assim que eu faço, irmão. Eu entrego tudo na mão de Deus. Eu deixo na mão de Deus, boto meu joelho no chão, vou orar, vou me consagrar, vou pedir a Deus, não para Deus matar ninguém, mas para que Deus salve, para que Deus liberte, para que Deus enteva, né, essa situação. Coloca a mão dele, breca o inimigo, breca essas pessoas, porque só Deus pode fazer, irmão. Eu não posso fazer. Porque se fosse para mim fazer, eu ia fazer com as armas humanas. Ia pegar uma arma e ia sair por aí fazendo maldade com os outros. Mas não é eu que vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, quem faz é Deus. E Deus sabe fazer, recompensar cada um conforme a obra de cada um, irmão. É Deus que vai salvar essa pessoa, é Deus que vai libertar se Ele quiser. Deus faz o que Ele quer, tá entendendo, irmão? Porque pela a vontade do povo de Deus, dos cristãos, na época de Paulo, era para Deus matar Paulo. E Paulo vivia perseguindo a igreja, Paulo prendia os cristãos, trazia para Jerusalém preso, tá entendendo? Para ser espancado, para ser maltratado. Ele nunca matou nenhum, mas participava também com os outros judeus, tá entendendo? Mas, se pela vontade dos cristãos, era para Deus matar Paulo, mas Deus não matou Paulo. Deus salvou Paulo, tá entendendo? E colocou Paulo nas mesmas condições de cristão, para também ser perseguido, ser humilhado por causa da palavra dele, para ele saber o que é a pessoa estar perseguindo um servo de Deus, perseguindo uma serva de Deus, que está passando luta, que está passando por uma prova, por uma angústia, um problema difícil, tá entendendo? Ai dessas pessoas, irmão, que bota a mão, estende a mão para perseguir você, para te humilhar, para dizer que você não vai conseguir, para querer atrapalhar a tua vida, tá entendendo? Eles faz, mas só que não vai conseguir te atrapalhar. Deus vai te justificar, Deus vai te honrar, e essas pessoas depois vão dar conta diante de Deus, conforme a vontade de Deus, Deus vai agir na vida de cada um. Então eu entrego na mão de Deus todas essas pessoas, tá entendendo? Porque só Deus pode livrar a gente, irmão. Ninguém se livra de nada. Ninguém está livre de nada nesse mundo, mas Deus livra quando a gente se coloca na presença dele, como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro servo dele, tá entendendo? Fazendo a vontade dele, obedecendo a ele, tá entendendo? Sabendo que ele é o Deus justo, é o Deus de justiça, é o Deus que estende a mão para pelejar a favor daqueles que ele ama, tá entendendo? Daqueles que ele guarda debaixo da mão dele nessa terra aqui. Vai dizer assim, ó: não sejais descuidado no zelo, sede fervoroso no espírito, servir ao Senhor, tá entendendo, irmão? Não seja descuidado no zelo de você fazer as coisas na casa de Deus, fazer as coisas na sua empresa, fazer as coisas na sua casa, tá entendendo? Como você trata o homem trata a mulher, como a mulher trata o homem. Não adianta faltar com respeito, irmão, tá brigando, tá xingando, humilhando, tá entendendo? Porque Deus chamou a gente, irmão, para um cuidar do outro, irmão, um ser companheiro do outro. Não foi para a gente estar xingando, para a gente estar humilhando, desfazendo, desclassificando. Não importa a luta, o problema que esteja acontecendo dentro do teu lado, da tua casa. Se é tua família que Deus te deu, é teus filhos, é tua esposa, é tua casa, é teu lar, tá entendendo? Então Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar, quer abençoar a tua família, teus filhos, e vai fazer tudo isso quando você se colocar na presença de Deus, se plantar diante dele como um verdadeiro soldado, um verdadeiro cristão, um verdadeiro homem de Deus, que honra a palavra de Deus nessa terra, que procura dar testemunho de Jesus Cristo nessa terra. Que a gente procura fazer, irmão. A gente não diz que faz 100% porque nós somos falhos, nós temos defeito, mas a gente está procurando, lutando, se esforçando para fazer a vontade de Deus. E Deus também honra o nosso esforço, glória a Deus, aleluia. Deus honra o nosso esforço, honra a nossa fé, porque Ele sabe nossos limites, Ele sabe a nossa capacidade, tá entendendo? Então eu não me preocupo com quem fala mal, com quem xinga, com quem diz que não vai conseguir, eu não estou nem aí, porque isso tudo aí cai por terra, porque o Espírito Santo está dentro de mim, ele me brindou para que esses dados inflamados, tá entendendo? Viesse bater na armadura, que é o escudo da fé, e cair por terra, tá entendendo? Nenhuma seta maligna, nenhuma flecha do inimigo vai penetrar na minha cabeça, no meu corpo, porque Deus está me protegendo com a couraça da justiça, com o lombo coberto, à frente com o escudo da fé, tá entendendo? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tá entendendo? Deus colocou a palavra no meu coração para eu combater o mal
conforme a palavra dele ensina para a gente combater, tá entendendo? Não sou eu que vou combater por minhas próprias palavras, tá entendendo? É por Deus que a gente combate o mal, que a gente combate a mentira, o pecado, tá entendendo? Então aqui tá dizendo assim, ó, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, tá entendendo, irmão? Então é isso aqui, irmão, sede paciente, tá entendendo? Na tribulação. A palavra de Deus, irmão, ela é uma coisa simples, mas bem objetiva, tá entendendo? Você não pense que você vai ter paz. Deus te dá o dom da paz. Deus deu. Agora Deus vai te provar para convencer você que você tem a paz dele. Deus vai provocar situações, tá entendendo? Usar gente, pessoas que você nem imagina que vai te cutucar, que vai te dar orgulhada para ver se você vai xingar, se você vai maltratar aquela pessoa, se você vai amaldiçoar ela, se você vai ficar nervoso, xingando, dando com palavrão. Deus faz tudo isso para provar para você que você já tem o dom da paz. Só que você precisa exercitar esse dom. Você precisa botar ele em prática, tá entendendo? E vem tribulação para poder você botar esse dom em prática. Não é na paz, não é quietinho no cantinho, tá entendendo, que você vai ter paz, não. É na tribulação, porque você vai ter paciência, vai pensar no que fala, porque a pessoa, o mal das pessoas é não pensar o que vai falar na hora que está nervoso, na hora que vem um problema, tá entendendo? Ele fala um monte de coisa, e depois vai se dar por conta que tudo que ele falou não era para ele ter falado, não era para ele ter profetizado aquilo. Então Deus, tá entendendo? Ele prepara a gente. A faculdade de Deus, irmão, não é a faculdade humana, não. A faculdade de Deus a gente passa com Deus. E Deus faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer e como ele quer. Então ele vai vir tribulação para você ser um homem sincero, um homem justo, tá entendendo? Que você tem a paz de Deus, que você tem o domínio próprio, que Deus vai te dar esse domínio. Por isso que ele está dizendo aqui, ó. Alegrai-vos na esperança, sede alegre na esperança de que amanhã um dia vai ser melhor do que o de hoje. De que um dia você vai ver Jesus como ele é, tá entendendo? Se alegre nisso, viva isso, tá entendendo? Porque Deus está contigo, Deus é contigo e não vai te abandonar e nem vai te entregar na mão dos teus adversários, do inimigo, tá entendendo? Deus não vai nunca te entregar, porque Deus não é covarde. Aí diz assim, ó, sede paciente na tribulação, perseverar na oração. Olha o caminho aí que as pessoas às vezes não gostam. É orar. Perseverar. Quando fala perseverar, é orar, irmão. Aí eu orei de manhã, vou orar agora de 9 horas. Orei de 9 horas, vou orar de 11 horas. Orei de 11 horas, vou orar 1 hora da tarde de novo. Vou estar na presença de Deus ali orando, buscando a Deus. Porque o dom, irmão, de Deus da paciência, o dom do domínio próprio, ele vai ser estabelecido na tua vida através da oração, da leitura da Bíblia, da consagração, tá entendendo? Porque Deus vai te modelando, Deus vai te quebrando, Deus vai te moendo sem quebrar nenhum osso teu, tá entendendo? Vai chegar uma hora que você vai ver que aquele homem que era ignorante, aquele homem que não podia ninguém dizer nada a ele, que ele estourava que nem uma cabeça de fósforo, tá entendendo? Ele vai ver que aquele homem ficou lá para trás. Ele nem chega mais aonde ele está e nunca mais aquele homem vai voltar de novo para a tua vida porque ele morreu. E agora o que está aqui é um homem nascido de novo, é um homem transformado, é um homem que Deus usa na mão dele, tá entendendo? Da maneira que ele quer, como ele quer. Então você tem que dar lugar para Deus, irmão, tem que dar lugar para a palavra de Deus. Socorrei os santos nas suas necessidades, procurar ser hospitaleiro, tá entendendo? É socorrer, é apoiar, é ajudar, tá entendendo? É abençoar aquelas pessoas que estão ao redor de você, porque nós somos membros uns dos outros e temos que ver se a gente tá bem, a gente quer ver eles bem também, mãe. Você, para estar bem, você tem que fazer o bem, tá entendendo? No versículo abaixo diz assim, ó, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei, tá entendendo o que Deus está falando aqui? Não é eu que estou falando, irmão. É a palavra de Deus que está entrando no teu coração hoje para tu praticar ela, para tu botar ela em prática, eu botar ela em prática, você botar ela em prática, para que a gente tenha paz, para que a gente tenha sossego, tá entendendo? Porque Deus quer que a gente, em vez de amaldiçoar essas pessoas que falam mal da gente, que tratam mal a gente, que maltratam a gente tem que abençoar ela. Como é que eu vou abençoar ela? Falando da palavra de Deus, se ela quiser ouvir, orando por ela, deixando ela lá no cantinho dela e orando pela vida dela, para Deus libertar, orando pelos filhos dela, pela família dela, pelo povo dela, tá entendendo? Porque é assim que você vai combater o mal, é assim que você vai combater a ira do homem, a ira do inimigo contra a tua vida, tem que ter a maldade, porque só na oração, na consagração e fazendo bem. Não devolva o mal com o mal, não. Eu quero que esse camarada aí se desgrace, seja extraviado, seja morto. Eu não gosto nem de falar o que as pessoas falam, porque a palavra de Deus diz, sabe não, que da boca da gente tem que sair
aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que liberta, aquilo que salva. Porque de uma árvore boa não pode sair fruto ruim. E de uma árvore má não pode sair fruto bom, irmão. Ou você é uma árvore boa ou é uma árvore ruim. Você escolhe o que você quer ser diante de Deus. Então, eu prefiro praticar para o lado do bem, para o lado de ajudar. Porque se eu fosse ficar contando aqui as pessoas que eu já ajudei, me traíram, viraram as costas para mim, eu ia fazer um vídeo aqui só falando disso, mas eu não quero falar disso. Porque Deus sabe o que aconteceu, Deus sabe o que foi que eu pratiquei, o que foi que eu fiz. Não fiz nada errado, eu ajudei, eu apoiei, tá entendendo, irmão? Então, sempre a gente vai ser desprezado, a gente vai virar as costas para a gente não confiar nessas pessoas, não confiar no homem, confiar em Deus, continuar fazendo bem. Eu já vi gente dizer, eu não faço mais, eu não ajudo mais ninguém, não faço bem para ninguém mais, porque toda vez que eu faço, as pessoas viram as costas para mim, me maltratam, falam mal de mim, mas é assim mesmo, tá entendendo? Você não pode ficar praticando o mal com o mal, porque senão você vai ficar igual a ele. Você é um cristão, como é que você vai ficar desejando mal para o ímpio, desejando mal para as pessoas? Você tem que abençoar elas, orar por elas, tá entendendo? Porque Deus quer te usar para isso, para o nome dele ser glorificado na tua vida. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Isso é difícil, né, irmão? Mas a gente tem que ser assim. É a palavra de Deus, irmão. Eu não posso deixar de falar, eu não posso deixar de ensinar, tá entendendo? A palavra de Deus para a tua vida. Sede unânime entre vós, não sejais orgulhoso, mas pronto a compartilhar os humildes. Não seja sábio aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Está entendendo, irmão? Aqui a Deus está dizendo. A gente compartilhar com os humildes, abençoar eles, eles abençoar você, tá entendendo? E não a ninguém devolver o mal com o mal, tá entendendo? Deus não quer, irmão. Não adianta, a pessoa pode dizer assim, mas não é você, irmão, que estão falando de você. Você não sabe da minha vida, irmão, você não me conhece, só que eu não vou, que eu já te falei, eu não vou ficar aqui falando da minha vida para você, porque não vai te ajudar. Eu vou falar de Jesus Cristo, vou falar da palavra de Deus que vai te abençoar, vai te libertar, vai te honrar e vai me honrar também. Eu tenho que falar de Jesus Cristo. Não quero falar de quem está falando de mim. Quem quiser falar, pode falar, irmão. A pessoa falando de mim, eu falando de Jesus. A pessoa falando de mim, metendo pé de mim, eu abençoando as pessoas, abençoando a vida dele, a mulher dele, os filhos dele, a casa dele. Tá entendendo? Porque aí o diabo não vai ter acesso à minha vida. Porque ele sabe que eu estou praticando a justiça de Deus. Sabe que eu estou procurando fazer a vontade de Deus. Amados, não vos vinguei a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor, tá entendendo? Então a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, não adianta você querer tomar o lugar de Deus, usar a ira de Deus para querer fazer justiça, porque ele está dizendo aqui que a vingança é dele. Ele dá recompensa a cada um, tá entendendo, irmão? Então não queira tomar o lugar de Deus, querer se irar, querer se vingar. Entregue na mão de Deus e descansa, porque Deus hoje está fazendo justiça pela tua vida. Deus hoje está te livrando dessas pessoas que estão te humilhando, te perseguindo, tá entendendo, irmão? Porque Deus faz justiça a favor dos santos, a favor daqueles que buscam a Ele. Então não fica perturbado com essas coisas, não. Continua firme falando de Jesus Cristo. Estou falando de você, então fala de Jesus para Ele. Estão falando mal, estão acusando você, retribui com oração. Deus repreende, Pai, que tu sabe que eu não estou fazendo isso. O inimigo também sabe que eu não estou praticando essas coisas, Pai. Então, repreende, Pai, em nome de Jesus Cristo, e cai tudo por terra, irmão. Porque a boca do crente tem poder do Espírito Santo. Quando ele repreende, em nome de Jesus Cristo, tem que ficar repreendido, porque Deus é quem dá autoridade para o cristão para fazer a justiça, para repreender todo o mal, toda acusação, toda seta maligna que vier do inimigo contra a tua vida, contra a tua casa, cai por terra, em nome de Jesus Cristo. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizerem isso, amontoarás brasas sobre a cabeça deles. Olha, agora veja esse versículo, tá vendo, irmão? Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer para ele, irmão. Se tiver sede, dá de beber. É assim que a palavra de Deus está mandando. É assim que a justiça de Deus vai ser feita pela tua vida, quando você estiver colocando essa palavra aqui em prática. Não é você ficar amaldiçoando, que eu já disse aqui, xingando, tá entendendo? Eu sei, irmão, que é chato, é ruim você ser acusado de coisa que você não fez, a pessoa ficar falando mal de você, dizendo que você fez coisa.
e ainda junta aquele grupinho, e quando você passa, fica e você pressente que estão falando mal de você, mas você não tem que dar ouvido, não tem que dar atenção para essas coisas não, porque se você passar num lugar, o cachorro latir, e você for dar atenção para ele, ele te morde. Mas se você continuar seu caminho, ele vai vir atrás, uau, 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 vai chegar uma hora que ele vai embora e deixa você seguir seu caminho, tá entendendo? Porque você não pode se misturar com o cachorro, você não pode ser igual a pessoa, você tem que ser diferente. Tem que fazer a diferença para o nome de Deus ser glorificado na tua vida. E o único versículo para fechar aqui essa palavra, com chave de justiça, com chave de ouro, diz assim, ó, não te deixei vencer do mal, mas vence o mal com o bem, tá entendendo, irmão? Então não deixe se vencer pelo mal. Vença o mal praticando o bem, orando, se consagrando, jejuando, intercedendo, lutando, tá entendendo? Expulsando, repreendendo, em nome de Jesus Cristo, irmão. E todas as tuas bênçãos, tua vitória, tudo aquilo que você precisa, Deus vai colocar nas tuas mãos e o nome de Deus vai ser glorificado e o inimigo, mais uma vez, vai ser envergonhado, porque ele só se levanta para cair mesmo, irmão, porque ele não vai atingir você. Porque se Deus está contigo, se Deus te colocou nessa situação, Ele é o próprio Deus que vai te tirar, que vai te abençoar, tá entendendo? Então receba essa palavra em nome de Jesus Cristo, seja liberto, seja livre, seja curado, tá entendendo? Nessa manhã, e que Deus, tá entendendo? Estenda a mão sobre a tua família para proteger e livrar e guardar de todo mal. Eu quero orar pela tua vida, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma essa mulher, Pai, toma esse homem que está passando luta, Pai, sendo caluniado, sendo acusado por Satanás, meu Deus. Livra eles, Pai, da mão do inimigo, Pai. Guarda essa vida debaixo das tuas mãos poderosas. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, mais uma vez. E te agradeço desde já pela vitória que o Senhor está dando a esse irmão, Pai, a essa mulher, a esse povo que vai ouvir esse vídeo, meu Deus, e vai ser abençoado pela tua palavra. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa quinta-feira na paz do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo de Deus sempre te dê alegria e direção para que você faça as coisas certas, amém? Se inscreva no canal, seja um inscritor desse canal aqui, para ser abençoado pela palavra de Deus todos os dias. Fica na paz.